Seja bem-vindo a este vídeo chamado O Papel do Coordenador na Educação. A gente vai falar isso dentro do Programa de Saúde na Escola, ciclo 2023-2024. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou no Instagram, aqui na conta @jamerson, _J. Então fique conosco até o final para a gente poder responder essa pergunta: o papel do coordenação ou da coordenação da educação no programa de saúde na escola, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, né? O porquê a gente vai responder a essa pergunta? Por quê? Para muitos municípios, a execução do PSE ela é massivamente induzida pela saúde. Né? Quando se apresenta o PSE, mesmo que se fale de integração entre saúde e educação, não fica claro o papel desta coordenação na condução, no planejamento, na execução. Então, por isso, para tirar essas pessoas dessa situação aqui, ó, de confusão, de indagação, a gente criou esse vídeo. Então, vamos conosco. E uma coisa a gente tem que deixar muito claro para vocês. No programa de saúde na escola, este encontro entre saúde e educação, ela só é possível quando ela ocorre da gestão até a execução. Ela não pode ocorrer de forma superficial, na qual a saúde faz a adesão e comunica a educação, ou quando a saúde ela invade o espaço escolar. Por quê? O espaço escolar, ele tem regras, tem planejamento, tem o seu tempo, tem a sua cultura, tem a sua dinâmica, tem o movimento entre os responsáveis, tem a relação da escola com os profissionais da educação, tem a relação da escola com os alunos, tem a relação da escola com os pais. Então veja só quantos fatores a gente tem que lembrar e tem que aprender antes de pensar em solicitar que uma ação da saúde venha a ser encaixada no ambiente escolar. A educação ela tem um time de planejamento excepcional, que ele é construído no início do ano e ele é oficializado no Plano Político Pedagógico, PPP, antes das aulas começarem, e ele é executado à risca até o último dia de aula, com raras exceções. Bom, na saúde, essa dura realidade de planejamento, ela ainda existe. A saúde ela é muito mais fluida, mais flexível, e isso tanto facilita quanto complica algumas coisas. Por quê? Enquanto na saúde você tem que agilizar esse processo de redefinição de prioridades, a educação não. A educação ela precisa de um esqueleto atendendo a diferentes objetivos, diferentes regras, prioridades do Ministério da Educação, regras de ensino, metodologias de ensino e aprendizagem. E muitas vezes os profissionais da saúde não compreendem e não conhecem esse universo. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado para que haja o respeito ao cenário educacional, tá bom? Então vamos continuar. A primeira coisa, se isso acontece na sua cidade, esta ausência de relação efetiva entre saúde e educação, eu vou lhe fazer uma pergunta: que tal mudar? Né? A gente não precisa repetir os erros anteriores e nem copiar os erros de gestões vizinhas e nem entrar em um processo sem estudar, sem criticar, sem pensar em melhorar. Afinal de contas, se você é da educação, você deve sim pensar em criticar realidades, né? Então, a gente tem que respeitar isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar e levar à discussão, né? Que nem esse passarinho aqui do Angry Birds. O que há de importante na educação para o PSE? É necessário que você faça essa pergunta antes do PSE. A educação ela possui regras, ela possui um planejamento mais severo, como eu já trabalhei, ela apresenta características científicas que levam a ciência aos processos de ensino e aprendizagem. Isso é o que há de mais importante na educação. E isso tem que ser pensado antes do PSE. Porque uma das características do PSE é promover experiências coletivas ligadas à
prevenção. Se há prevenção, há educação e saúde. E dentro da educação e saúde, você vai criar momentos, experiências de ensino para que os alunos que vão participar dessa experiência possam aprender novos conteúdos sobre a saúde. E o que é o resultado esperado deste momento coletivo? Que ele possa adquirir novos conhecimentos, novos hábitos, novos comportamentos que são adequados. Que comportamentos são esses e que conhecimentos são esses? Ele vai aprender a não adoecer. Por exemplo, uma prática que trabalha o tema da alimentação saudável, a primeira coisa que você tem que aprender é o que é alimento saudável e o que é alimento não saudável. E isso, para a linguagem de uma criança, é saber diferenciar uma fruta de um biscoito e entender que uma fruta em natura, ou seja, ela foi coletada na natureza, ela deve ser higienizada, e como ela deve ser ingerida, ou seja, comida mastigada, qual é a diferença para um alimento processado ou ultraprocessado, como uma linguiça de um cachorro-quente? Por quê? Os dois são extremamente saborosos. E tem gente que vai preferir comer o cachorro-quente do que uma fruta. Mas qual é o impacto disso para a saúde? Então veja só a jornada que tem que ser feita de educação antes da gente pensar em alimentação saudável, é trabalhar isso na linguagem da criança, do adolescente, para que se faça sentido para ele. Então é muito importante responder essa pergunta. Você que está na coordenação do programa de saúde na escola, na educação, tem que saber responder isso. O que há de importante na educação para o PSE, tá bom? Então, já fica aí o nosso desafio. Segundo, o que o coordenador ou coordenadora, ou o papel da coordenação da educação no PSE? A primeira coisa, qualquer política pública, ela parte primeiro do estudo da necessidade daquele serviço. Segundo, a partir do estudo da necessidade, se vê o cenário de possibilidades. Ou seja, antes de começar o PSE no seu município, é necessário estudar o cenário das escolas e o cenário do serviço de saúde na atenção primária, para que depois eu venha estudar o programa de saúde na escola, entender as suas regras para saber, ou pelo menos perguntar, quais são as escolas que eu quero aderir, quais são as escolas que eu posso aderir, quais são as escolas que o Ministério da Saúde me diz que são prioritárias. E diante disso, quais são as escolas que eu vou aderir para depois pensar no planejamento para o ano de 2023 e depois o ano de 2024, considerando os indicadores do programa de saúde na escola para esse ciclo, as ações, que são 13 ações, quais são as metodologias de execução, as necessidades de cada escola e como é que eu vou misturar tudo isso para fazer de forma correta durante esse ano. Então, não é uma coisa tão simples, tá bom? Então, a primeira coisa que a educação pode fazer é estudo, tá bom? E junto com a coordenação da saúde. Como eu falei, uma das atividades é estudar o programa de saúde na escola. Então, você, coordenador, coordenadora do programa de saúde na escola, na educação, primeira coisa, entenda, estude, leia e discuta. Existem 13 ações no programa de saúde na escola. 13 ações. Entre elas, você vai encontrar ações que são de educação e saúde, que podem ser realizadas tranquilamente pelo profissional da educação em parceria com o profissional da saúde, mas o executar não é papel da coordenação. Coordenação coordena. Quem vai executar essas ações? Os profissionais que estão na sala de aula em parceria com os profissionais da saúde, para promover experiências de educação, atividades educativas em grupo. Que grupo é esse? O grupo dos alunos, onde na sala de aula, nada de fazer uma atividade coletiva com 100, 200, 300, 400, 600 alunos num pátio para dizer que você trabalhou em uma escola, porque isso perde todo o controle, perde qualidade, perde um momento de interação e de controle da sua turma. Segundo, dentro dessas 13 ações, a outra categoria é a categoria de atendimento em grupo e depois de procedimento / avaliação. Essas atividades, essas duas atividades,
devem ser de responsabilidade do profissional da saúde em parceria com a educação. Então, quem vai realizá-las é o profissional da saúde em parceria com o profissional da educação. E aí nós temos as 13 ações. Lembrando, as 13 ações não precisam ser realizadas em todas as escolas em um ano só. Como é isso? A gente já vai falar dos indicadores, tá bom? Então, o Programa de Saúde na Escola, ele possui 2 indicadores para o ciclo 2023-2024. Quais são esses indicadores? São esses aqui. O primeiro indicador nos diz o seguinte: do total de escolas aderidas, após a sua adesão, entre escolas prioritárias e não prioritárias, você deve cobrir pelo menos 50%, não é a meta, é o mínimo, pelo menos 50% das escolas aderidas. Então, se você aderiu 20 escolas, ao longo do ano de 2023, após a adesão, você deve trabalhar pelo menos 10. Se você aderiu 20, você vai trabalhar pelo menos 10. Ah, mas eu quero trabalhar todas as escolas. Ótimo, essa é a sua responsabilidade, essa é a melhor compreensão do que é saúde na escola. Ótimo. Como é que você vai trabalhar? Você vai se reunir com a direção de cada escola, verificar quais são as necessidades indicadas pela escola e aí verificar quais são as ações dentro do programa de saúde na escola que você vai selecionar para trabalhar as metas e as necessidades de cada escola, alinhando com o PSE. Segundo, como o programa Crescer Saudável, que era um outro programa ligado à alimentação e nutrição, ele foi assumido, né? Ele foi assimilado pelo PSE, ele não existe mais, existe só o programa de saúde na escola, os indicadores desse programa também sumiram. E aí, o programa de saúde na escola incorporou esse segundo indicador aqui embaixo, que diz o seguinte: o percentual de escolas que realizam ações trabalhando os temas de alimentação saudável, prevenção da obesidade e promoção da atividade física em pelo menos 50% das escolas aderidas. É claro que o parâmetro é 100%. Aqui estão 2 temas diferentes. 3, né? Alimentação saudável, prevenção da obesidade e incentivo às atividades físicas. A atividade educativa de alimentação saudável e de prevenção à obesidade, que elas são quase irmãs, é atividade educativa e pode ser feita pelo profissional da educação em parceria com o profissional da saúde. Já a promoção da atividade física, ela também carrega essa característica, mas ela deve ser realizada primeiramente pelo profissional da saúde em parceria com o profissional da educação. Então muda esse critério de responsabilidade. No entanto, eu vou dar uma dica para vocês. O registro das atividades e das ações do programa de saúde na escola, ele somente será feito pelo profissional da saúde, porque o sistema a ser utilizado é o sistema ESUS. ESUS, que pode ser em ficha, que é o CDS, que é onde você vai registrar, e depois alimentar no sistema PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Se o seu município trabalha outro sistema, você vai seguir as regras desse seu município que trabalha outro sistema, que depois envia os dados para o ESUS. Então, é muito importante que a gente entenda o indicador 1 e o indicador 2. Jamerson, mas a característica daquele colégio é que ele está me solicitando atividade de prevenção à gravidez na adolescência. Tudo bem. Você vai trabalhar isso e depois vai alinhar com um dos temas do PSE. Por exemplo, eu vou voltar aqui, trabalhando esses exemplos. Eu não tenho gravidez na adolescência, mas eu tenho saúde sexual e reprodutiva e prevenção das IST/AIDS. O tema que vai ser trabalhado é prevenção da gravidez na adolescência. Mas você vai registrar e vai marcar esse tema como saúde sexual e reprodutiva. Tá bem aqui, o tema ele se enquadra, ele é um subtema desta categoria de ação. Vamos avançar. Então, ainda no planejamento, é necessário que você da educação consiga, através dos seus estudos, responder esta pergunta aqui: como estão organizados os serviços de saúde no seu município?
Como a gente está dentro do universo da educação, você está dentro do universo da educação, é mais fácil somente lembrar das escolas municipais, estaduais e federais, dos institutos de ensino, das ONGs, das creches comunitárias, das creches particulares, do Conselho Municipal da Educação, talvez do Conselho Tutelar, que dá assistência social, e acabou. Mas é necessário que você, coordenação da saúde, saiba primeiro quem é o coordenador da saúde dentro do PSE no seu município. Vocês têm que se conhecer, tá bom? Segundo, é necessário que você saiba a distribuição dessas equipes da estratégia de saúde da família e das equipes de atenção primária, porque são elas, estas equipes, que vão atuar em parceria com os seus profissionais da educação, tá bom? Próximo. Como estão os serviços da educação, não é tão difícil quanto o Batman acha. Por quê? Você é da educação, então responder essa pergunta é bem mais fácil. Quem vai ficar com essa carinha aqui do Batman, muitas vezes, é o profissional da saúde tentando entender o arranjo e as regras dos serviços de educação e as regras de cada escola. Até porque cada escola tem que ser considerada um território, respeitando a sua cultura, a sua hierarquia, suas regras e o seu público. Então é necessário muito estudo, né? Quase um processo antropológico de imersão em cada realidade. Aí sim eu concordo. Muitas vezes, depois que a gente passa por tudo isso, a gente fica que nem o Bob Esponja aqui, né? Com o nosso fiel cafezinho, sentado na mesa da sala dos professores, ou da coordenação, ou da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, com o nosso café quentinho e a nossa cabeça fervilhando. Muitas vezes a gente fica com muitas perguntas e sem nenhuma resposta, e esse é o sentimento mesmo de ficar sozinho diante de um mar revolto. Ali tá chovendo ali do lado de fora, enquanto isso a gente está acompanhado pelo nosso fiel café. É difícil, mas você não precisa ficar sozinho. Vamos às dicas. Dica 1. Lembre de todos os profissionais envolvidos. Quando a gente lembra de todos os profissionais envolvidos, começa a ficar mais fácil. Antes da primeira dica, eu falei que o primeiro que você tem que conhecer é a coordenação da saúde. Tá? Porque vocês são as duas referências do programa de saúde na escola no seu município. Depois, você vai lembrar e considerar os profissionais da educação, desde a direção de cada escola, a direção da sua secretaria, que é a sua hierarquia imediata, e depois os diretores e diretoras das escolas e os profissionais da educação envolvida, considerando também as coordenações educacionais. E aí você vai avançar, lembrando dos profissionais das equipes de saúde da família. Se você não conhece o que é estratégia de saúde da família, você vai ter que estudar o que é atenção primária e depois estudar a Política Nacional da Atenção Básica e o funcionamento das equipes. Porque não adianta entrar no PSE sem entender o que é atenção primária à saúde ou atenção básica. Você vai conhecer os profissionais do NASF, entender o que é um núcleo de apoio à saúde da família ou um núcleo ampliado de saúde da família, tá bom? Tem essas diferentes nomenclaturas. Você vai conhecer os profissionais de equipes multidisciplinares de saúde, tem equipe multidisciplinar de atenção à saúde, tem o CAPS, que não é da atenção primária, mas é um serviço especializado de atenção à saúde mental, e outras áreas na saúde. Você pode fazer parcerias, inclusive, que não é da atenção primária, mas eu vou trabalhar, por exemplo, uma experiência de aula de primeiros socorros. Isso não é PSE, mas pode ser muito útil para você facilitar a entrada de serviços de saúde em uma escola que uma direção ela é muito aversa, muito dura e não quer parceria com o PSE. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E você também vai fazer parcerias com os profissionais das equipes de saúde bucal. É um dos temas mais trabalhados, principalmente no ensino infantil. Mas a saúde bucal ela vai desde o ensino infantil até o ensino médio. Então é muito importante que a gente conheça o universo dos nossos parceiros. Dica 2. Vamos diminuir aqui a câmera. Dica 2. Quais são os públicos envolvidos diretamente ou indiretamente com a saúde na escola, com o programa de saúde na escola? Crianças, adolescentes. Esses dois públicos, eles são públicos-alvo direto das ações do PSE. E pode até ter adultos se eu tiver escolas que são EJA, ensino de jovens e adultos, mas essa é a realidade de poucos municípios. Eu vou ter os familiares
dessas crianças e adolescentes e até dos adultos, eu vou ter os professores e profissionais da educação e eu vou ter os profissionais da saúde. E juntando crianças, adolescentes, familiares e professores, eu vou ter a comunidade escolar. Então é necessário que eu tenha esses dois conhecimentos, dos meus parceiros e dos públicos-alvo. Dica 3. Veja que não é uma coisa, tão simples, é necessário preparo e estudo. Às vezes é mais fácil pensar nos temas e necessidades de cada escola e depois relacionar com as ações do PSE. Então você não vai oferecer o PSE como um cardápio para o diretor das escolas, por quê? Ou para a direção das escolas, porque eles não são obrigados a entender do PSE. Quem tem que entender do PSE é você, tá? Coordenador ou coordenadora do programa de saúde na escola, tanto da saúde quanto da educação, é você que tem que entender o PSE e depois os profissionais que vão executar. Então, a gente tem que ouvir das escolas quais são os temas e também dialogar com uma linguagem que você já sabe, e aí sim você vai tentar ver quais são os temas mais frequentes e que podem fazer vínculo com o PSE, como vacinação, gravidez na adolescência, obesidade. Eu coloquei vacinação aqui repetido para fortalecer a ideia que em 2023 o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Imunização, que foi iniciado agora, dia 28 de fevereiro, e que em março vão ter 2 etapas voltadas ao fortalecimento da vacinação, e uma delas é nas escolas. E depois vai ter a 4ª e 5ª etapa, que são para escolares, em maio e abril. Abril e maio. Então, é muito importante a gente saber disso. Obesidade, Covid-19, violência, saúde mental, drogas, doenças negligenciadas, saúde bucal, direitos sexuais reprodutivos e mais. Tá bom? Então é necessário que a gente aprenda essas formas de dialogar e falar essas duas línguas, né? Língua da saúde, língua da educação. E aí, depois de tudo isso, você começa a ficar mais motivado, motivada, começa a ficar aqui que nem os Minions, pensando em 1001 estratégias de ações, ótimo. É esse o nosso maior objetivo, que você compreenda e consiga ficar mais animado. E a gente nunca vai esquecer o seguinte, se a gente entende a importância da escola, mas a escola ela é importante para quê? Para criar espaços protegidos de ensino e aprendizagem que possam criticar a realidade e preparar os nossos alunos para que eles, a partir dessa crítica da realidade, compreendam o seu papel no espaço-tempo, no seu cenário, e que eles podem melhorar a realidade a partir da busca, da experiência, da construção de novos conhecimentos para mudança de realidade e promoção e a construção de um futuro melhor. Então, se a gente compreende tudo isso, a gente vai compreender a escola como um local estratégico, porque a gente trabalha a escola como um local, um território que ele é destinado à melhoria de pessoas e não à repetição de conteúdos. Então, diante disso, o programa de saúde na escola, ele se apresenta como um parceiro da escola, possibilitando que esses alunos, essas crianças, adolescentes e talvez adultos, possam ter acesso a serviços de saúde com a finalidade de prevenção, essencialmente, ou seja, de serviços que serão parceiros para não deixar essas crianças e adolescentes e adultos adoecerem, ensinar como não adoecerem, e aí também diminuir o fator evasão por questões de saúde, questões preveníveis, tá bom? E aí, gostou? Esse vídeo ele foi feito a partir de pedidos, de apoio de pessoas que assistem o nosso canal, e eu espero que ele possa fazer sentido para você, eu espero que ele possa ser compartilhado entre os profissionais da educação e também da saúde para o fortalecimento do programa de saúde na escola. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse material e também deixe o seu comentário. A gente se encontra aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Um abraço, até o próximo vídeo.